No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a saúde pública e privada aqui de Portugal e as principais diferenças daqui para o Brasil, principalmente no quesito saúde privada, porque no Brasil a gente tem plano de saúde e aqui em Portugal a gente tem o seguro saúde. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar lhe explicando as principais diferenças de um país para o outro e o quanto é importante você estar se preocupando com isso, uma vez que você vai estar morando em um outro país e ainda nem conhece tantas pessoas assim. Fica comigo que esse vídeo vai estar super interessante. Vou começar a falar da saúde pública aqui de Portugal. Bem, ela é um pouco melhor sim que o do Brasil, ela é bem mais organizada, os hospitais, tanto público quanto privado, eles possuem uma integração através do número de utentes que você consegue obter depois que você tem a sua autorização de residência para viver legalmente aqui em Portugal. Você se dirige a um centro de saúde, faz o seu cadastro e você consegue obter o seu médico da família. O que é o médico da família? Digamos que ele seria o clínico geral, é aquele médico que vai estar acompanhando você por toda a sua vida aqui e ele vai estar encaminhando você para os especialistas conforme a sua necessidade. Antigamente, antes de 2022, a saúde pública aqui de Portugal não era totalmente gratuita. Existia uma coparticipação, você tinha que pagar umas taxas moderadoras para você ser atendido numa consulta, fazer um exame, eram valores realmente irrisórios, mas existentes. Mas a partir de junho de 2022, o governo está se esforçando para reduzir ou erradicar essas taxas moderadoras, ficando apenas para algumas situações bem pontuais. Agora, a desvantagem da saúde pública é a mesma do Brasil. Só que assim, ainda assim é melhor aqui do que no Brasil. Qual é o problema? Se às vezes você está numa emergência ou então você precisa consultar um especialista rápido, você tem urgência nesse atendimento, existe uma fila de espera. O atendimento na saúde pública, digamos que para uma consulta, não para uma emergência, não é tão rápido assim. E por vezes acontece dos hospitais entrarem em greve, de algum setor do hospital ou algum sindicato entrar em greve. Enfim, é público e costuma ter alguns problemas. Não é os mesmos problemas que acontecem no Brasil, que no Brasil a gente sabe que a saúde pública ela é precária. Com certeza aqui é melhor, porém, dependendo do problema que você tiver, da doença que você tiver, da gravidade que você tiver, se você precisar de alguma urgência, talvez na saúde pública aqui você sofra um pouquinho e não ter tanta agilidade assim. Mas isso depende também da região, depende do local, depende do hospital, depende de muita coisa, mas pensa que é público, existem diversas pessoas, existem os sindicatos, existe uma série de coisas, então pode vir a ter problema. Então, o que muitos portugueses e imigrantes, que vivem aqui em Portugal, eles fazem? Eles fazem um seguro saúde. No Brasil, a gente chama de plano de saúde. Paga aqueles valores estratosféricos, mas a gente tem acesso a tudo. A gente não tem que fazer uma coparticipação. Até existe planos de saúde no Brasil que tem essa coparticipação e você paga um valor mensal menor. Aqui em Portugal existe isso, mas não é muito comum. O que é mais comum é o seguro saúde, onde você paga uma porcentagem. Quanto é essa porcentagem? Isso vai depender do seguro saúde que você escolher, da empresa que você escolher e de uma série de coisas. Eu separei aqui alguns sites para estar mostrando para vocês, para ajudar vocês nessa escolha, caso se interesse em fazer um seguro saúde. Geralmente com 50 euros, 60 euros, dependendo da seguradora, por mês, você já consegue ter um bom seguro saúde. E isso também vai depender da sua idade, Quanto mais idade a pessoa tiver, mais caro vai ficando. E dependendo da idade, se for muito avançada, algumas seguradoras não aceitam. Se já existir se já tiver uma doença pré-existente, assim como no Brasil, algumas seguradoras não aceitam, não cobrem serviços relacionados àquela doença pré-existente. Aqui na Europa tem uma exceção que eu vou estar mostrando para vocês, essa seguradora, que ela não faz esse questionário de saúde, ela cobre todas as pessoas, tem uma carência aí, de 1 ano, mas ela não faz esse questionário, ela não se importa se você tem uma doença pré-existente. Os valores, não são iguais a essas outras que se importam. Mas estou me antecipando muito. Vamos aqui passo a passo para eu explicar para vocês a saúde pública e a saúde privada aqui na telinha do computador. Eu já deixei aqui aberto para vocês
o site da saúde pública aqui em Portugal, SNS. Se vocês vão ver, eles são super organizados, você tem acesso, eles centralizam as informações, você vai ter acesso a todas as prescrições médicas. Essas prescrições médicas, né? Alguns desses remédios são coparticipados pelo governo, ou seja, você consegue comprar o remédio com um valor mais baixo se você tiver essa prescrição médica, né, com seu número de utente, tudo direitinho. Como vocês podem perceber aqui, já na primeira página, você vê que eles são bem organizados, né? Tem exames, receitas, tem teleconsulta, tem as vacinas, eles têm um aplicativo para que você possa ir acompanhando, né, uma consulta que você vier agendar e uma série de outras coisas. Eu deixei até aberta aqui a minha área pessoal, que eu já fiz o login para vocês verem a quantidade de coisas que vocês podem fazer uma vez que vocês tenham o seu número de utente, né, que lhe seja designado um médico da família e você consiga ter acesso a todas essas informações, agendar consultas, exames e uma série de outras coisas. Porém, é público, não esqueça, é público e pode demorar um pouco. Vamos supor que você queira agendar com a sua médica da família. Pode ser que só tenha vaga para daqui a 2, 3 meses, como já aconteceu comigo. Aí, se você tem um pouco de urgência, você teria que ir numa consulta privada, num hospital privado, né? Porque o público demora um pouco. Ou você vai para uma emergência. Mas aí, na emergência também, às vezes, tem aquelas complicações, né? De demorar e tal. Enfim, isso vai depender da sua urgência. Agora eu vou falar da parte privada dos seguros saúde. Eu selecionei aqui os mais comuns, as maiores seguradoras aqui de Portugal. O pessoal fala bem, dá boas notas. Uma das maiores seguradoras aqui de Portugal é essa aqui, a Médis, né, que existe uma série de planos como eu expliquei, com 50, 60 euros você já consegue um plano bem legal com uma franquia. O que é isso, né? Vamos supor que você sofra de alguma doença grave. Existe um valor anual que você pode gastar com seu seguro, que ele vai coparticipar com você, porque você vai pagar uma parte. Quanto é essa parte? Pode ser 10%, pode ser 30%. Isso vai depender do seu contrato quando você for fazer o seu contrato. E você consegue fazer isso online, não precisa de um corretor de seguro. Você entra no site da seguradora, preenche os seus dados, lê lá aquela tabela com tudo que está incluso e você fecha o seu contrato com a seguradora. É realmente muito rápido e muito simples. E essa aqui, a Médis, é uma das maiores. Eu tenho Médis, tenho na verdade dois seguros saúde. A Médis é um deles. Eu gosto da Médis, eu acho bem interessante, eles são muito rápidos, eles têm um aplicativo que facilita muito você estar acompanhando o consumo da sua franquia anual, né? Vamos supor, sua franquia anual para você gastar com internação, com hospital, com exames, sei lá, é de 30 mil euros, um exemplo, né? Esse é um valor até relativamente baixo. A Médis tem valores muito superiores, porque a saúde privada aqui em Portugal ela não é muito barata, ela é cara. Então, quanto maior o seu limite anual, melhor. Porque no privado não é barato, no privado aqui é bem caro. E esse valor, ele vai sendo consumido ao longo do ano. Aí terminou aquele ano, esse valor renova, né? Como se fosse uma franquia que você vai consumindo conforme você vai utilizando. A outra seguradora também muito conhecida, essa aqui, a Multicare, que é da Fidelidade, que é uma empresa super grande aqui em Portugal, que faz seguro de carro, seguro saúde, faz seguro de um monte de coisas. E eles também têm aplicativo, tem uma série de coisas que você consegue estar acessando, tem uma rede também super grande, essa Multicare. O valor dela é um pouquinho mais alto que da Médis. Uma outra seguradora também bem conhecida é essa aqui, a Tranquilidade. Como vocês podem ver aqui, eles já colocaram já os valores iniciais, né, dando o start, o seguro saúde, seguro viagem. Vocês vão reparar que aqui em Portugal é muito comum você ter seguro para tudo. Por quê? Se você fizer no privado, tudo é muito caro. Por exemplo, seguro de casa. Vamos supor que, porventura, estoure um cano na parede da sua casa. Aí você vai contratar um encanador. Isso vai sair bem caro. Tudo no privado aqui é muito caro. Então, eles têm o hábito de estar pagando esses valorzinhos menores mensalmente. Caso aconteça algum problema, a seguradora irá cobrir. No caso do seguro saúde, você ainda tem que pagar uma porcentagemzinha, mas ela é bem baixa. Por exemplo, no caso
da Med, você quer fazer uma consulta com um ortopedista, você vai estar pagando 15 euros dentro da rede da Med. Se você fizer fora da rede da Med, aí você vai estar pedindo a fatura e depois solicitando o reembolso. Uma parte você vai pagar e outra parte a Med vai pagar. E isso vale por uma série de outras coisas. Uma outra seguradora também muito conhecida aqui em Portugal e também muito boa é essa aqui, a Allianz, que também tem uma série de seguros, saúde, casa, enfim. E a cereja do bolo que eu queria estar falando aqui, que eu achei muito interessante. Eu conheci essa seguradora através do site do Decoproteste, que é como se fosse o Procon aqui em Portugal, que é a MGen. Essa MGen, ela tem os valores um pouco mais elevados mensalmente em comparação às outras. E o benefício, né, dessa franquia anual não é tão alto quanto o da Medis ou da Multicare, por exemplo. Porém, ela aceita todas as pessoas, não tem limite de idade, eles não excluem doenças pré-existentes. O máximo que pode acontecer se você não tiver um seguro anteriormente, se você chegou agora e você vai fazer o seu seguro saúde, você vai ter uma carência aí de 1 ano, né? O primeiro ano eles não vão cobrir questões hospitalares ou alguns exames um pouco mais caros ou um pouco mais completos. Mas a partir do segundo ano tá tudo coberto, mesmo que você tenha algum problema anterior, porque eles não fazem questionário médico. Essa aqui é uma rede mutualista muito grande e ela não cobre só Portugal, cobre na Espanha e a sua sede fica na França. Então é França, é Espanha, Portugal, é muita gente, muitos mutualistas, vamos assim dizer, né, como se fosse uma cooperativa gigante, pagando essa seguradora e depois dividindo os benefícios por todas as pessoas que fazem parte disso. Bem, esse vídeo ficou um pouco longo, mas realmente tinha muita coisa interessante para estar explicando sobre essa parte de saúde aqui em Portugal, que é extremamente importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então se preocupe com isso. E uma outra coisa, mas e o PB4? Bem, o PB4, né, que é um acordo entre Brasil e Portugal, se você não é residente aqui em Portugal, ele funciona como um seguro viagem que vai lhe dar acesso às emergências públicas dos hospitais públicos aqui em Portugal. Se você for residente, aí você já vai ter acesso a mais algumas coisas. Mas o ideal mesmo para que você tenha acesso a tudo da saúde pública aqui em Portugal é que você tenha a sua autorização de residência e faça o seu cadastro no centro de saúde. Esse seria o ideal. Mas quem acabou de chegar aqui em Portugal e está começando a se ajeitar, tem o seu formulário PB4 para que você tenha acesso à saúde pública aqui em Portugal. Espero que esse vídeo tenha lhe sido útil. Compartilha com outras pessoas que pensam morar aqui em Portugal ou que já moram aqui em Portugal, se preocupam com a saúde ou deveriam se preocupar com a saúde, porque isso é mesmo muito importante. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário se ficou alguma dúvida ou qualquer outra coisa e até o próximo vídeo.